De volta com o Gazeta Entrevista ao vivo, hoje entrevistando o candidato a senador Ney Amorim. Antes de Angélica passar a palavra para o candidato responder, eu quero dizer o seguinte: tem muita gente do interior mandando perguntas e tal, e são assuntos correlacionados, e a gente vai filtrando e atendendo a expectativa de todo mundo. Eu ainda quero falar nesse bloco de segurança pública, viu, senador? Falar de questões ligadas à juventude, esporte e lazer, que tem muita gente citando, e também do seu mandato, dos projetos que o senhor aprovou enquanto deputado estadual. Angélica. Então, explica para o nosso telespectador essa excelente relação sua e da Assembleia Legislativa com o Executivo, tendo em vista que vocês precisaram derrubar vetos do governo aí. E ontem mesmo você promulgou uma lei da deputada Maria Antônia que tinha sido vetada pelo governador. É aquilo que eu te falei, os poderes são independentes. Em alguns momentos o Poder Legislativo toma suas decisões. E com relação àquele projeto da deputada Maria Antônia, que nós assinamos ontem, encaminhamos ontem ainda, o próprio senador Tião Viana foi quem em Brasília encampou essa batalha, foi quem apresentou esse projeto lá, que reconhece essas pessoas que naquela época foram para o isolamento, os nossos ancenianos, que foram afastados da família, que foram abandonados num lugar isolado. E aí com esse reconhecimento eles passaram agora a ser indenizados, reconhecidos, tiveram um pedido de desculpa do governo brasileiro. Então acho que a Assembleia Legislativa nesse momento ela só cria as condições para que aqueles que não entraram nesse momento desse projeto da lei, que também estavam fazendo parte do mesmo isolamento, do afastamento, sejam incluídos para poder estar lá em Brasília brigando pelos seus direitos. Nessa também. linha do questionamento da Angélica, eu lhe pergunto, o ProSaúde foi um acerto ou foi um erro? E os ajustes que foram propostos? Olha, a discussão do ProSaúde, eu posso dizer para ti que ali teve muito sentimento. Muito sentimento? Da parte da Assembleia Legislativa. E muita tensão na também. decisão que nós tivemos. O que significa isso em política, ter muito sentimento? Você vê vários pais de família no teu parlamento pedindo que você defenda onde eles estão, defenda o emprego deles, defenda a renda em casa, defenda o pão na mesa. Mas o sentimento aumentou por ser um ano eleitoral? Não foi. O ProSaúde ele já tem um tempo que aconteceu e a nossa decisão, a minha decisão, a decisão dos deputados, foi de acordo com tudo que nós conversamos. Dialogamos com o governo, dialogamos com eles, tentamos chegar a um entendimento e a Assembleia Legislativa tomou a decisão de votar a favor deles, a favor daqueles servidores que estavam na casa. Tinha algumas pessoas que duvidavam que a gente pudesse fazer naquele momento. Mas ali vocês desafiaram o Não governo, foi nenhum né? ato de enfrentamento, não foi nenhum ato de desafio ao governo. Sobre foi uma decisão, eu só queria concluir dizendo o seguinte, foi uma decisão pensando nas pessoas que estavam lá pedindo apoio da Assembleia Legislativa. Nós votamos com eles naquele momento. Então, nessa questão da segurança pública, deputado, a gente vive um momento aí de guerra, de facções e coisa e tal. E o seu nome, vira e mexe, é mencionado como sendo um líder de facção. Como é que se explica Candidato isso? da facção, né? Candidato facções, de facção. Né? Olha, também. eu acho que primeiro eu quero, se eu puder agradecer uma pergunta que vocês estão fazendo aqui, todas são muito boas, mas essa para mim ela é muito importante de ser feita. Quando esse boato começou a sair lá atrás, ele me incomodou bastante, porque eu pensei nos meus filhos, na minha família, na minha esposa, e eu cheguei em casa, fiz uma reunião e preocupado com a família, mas depois essas coisas foram acontecendo, falácias, eu entrei na justiça, nós ganhamos na justiça, fui obrigado a retirar tudo que estava dizendo ao meu respeito sobre esse assunto e algumas pessoas que insistiram em repassar em grupos, nós temos pelo menos umas 6 a 8 pessoas que estão sendo acionadas na justiça, algumas já estão respondendo, outras vão responder. Agora, o que eu posso avaliar de tudo isso? Eu nasci e cresci na Baixada da Sobral. Eu sou um menino simples lá da Baixada, exemplo do nosso comandante da Polícia Militar hoje, Marcos Quimpara, que nós morávamos na mesma rua, jogávamos futebol no quintal da minha casa, ping-pong no quintal da casa dele, e tivemos que ver muitos jovens daquela época que jogavam conosco partir para o crime, outros para o lugar errado, uns estão presos, outros morreram. Será que parte um pouco dessa coisa da minha origem? Agora eu queria colocar algo para a gente avaliar. Ao longo de 12 anos de mandato, eu nunca ouvi falar em nada parecido com isso. Uma semana que eu disse na Assembleia Legislativa que eu topava o desafio de ser candidato a senador da República, na outra semana tinha um vídeo rodando na rede. Então isso foi E uma outra coisa que eu quero colocar, não estou dizendo que foi fogo amiga, eu não sei de onde partiu. Mas de onde surgiu Eu só isso? estou dizendo que foi muita coincidência você dizer, eu aceito sim disputar um cargo majoritário e uma semana depois ter um vídeo como esse rodando nas redes, ter um monte de comentários responsáveis de alguns, porque eu também quero dizer aqui, eu nunca tive tanta solidariedade como eu tive das redes sociais naquele momento também. E rede social é uma terra que ninguém tem controle. Cada um vai lá e coloca o que tem no coração. Ou de repente até não tem nada no coração, mas ainda falando sobre isso,
A minha família tem 30 anos de serviço prestado na Baixada da Sobral, ajudando as pessoas. Como a gente pôde fazer a vida inteira? Levando para o hospital, cuidando da saúde, sabe? Quando uma pessoa cai na tua porta, como eu já vi cair 2 pessoas baleadas na porta da casa do meu pai, dizendo para ele, seu Josué, não me deixa morrer aqui. A gente não tinha tempo para perguntar quem você é e o que você fez, Angélica. A gente juntava, colocava no carro e levava para o hospital. Candidato. Se você deve algo, responda para a justiça. E queria citar só mais um fato sobre isso, porque essa pergunta é muito interessante. Na Assembleia Legislativa, eu recebi, há um tempo atrás, uma senhora que chegou com a tornozeleira no pé. E ela disse para mim, eu acabei de sair do presídio. Eu estou com 30 dias rodando e não consigo arrumar emprego porque eu tenho uma tornozeleira no meu pé. E uma pessoa disse, só tem uma pessoa que pode te ajudar. E eu vim até aqui falar com o senhor e queria lhe dizer uma coisa. Se o senhor não me ajudar a arrumar um emprego, eu estou grávida. Eu vou ter que voltar para o crime. E se eu voltar para o crime, talvez eu tenha minha filha dentro de um presídio. Aquela noite eu não dormi, Angélica. Eu não dormi, tá? O senhor não se sente um No pouco dia incompetente seguinte, em função disso? No dia, de uma pessoa de ter que- certa forma, sim. No dia seguinte, eu arrumei o que ela tinha que fazer, arrumei as condições para ela trabalhar, e hoje ela é uma outra mulher. Hoje ela está na igreja evangelizando, hoje ela está criando a filha dela lá fora, Ó, e já tem funcionário trabalhando tem com ela. muita gente do Então, se eu interior tiver que pagar um preço querendo por abrir as perguntar. portas para as pessoas que querem sair do lugar errado, querem sair da criminalidade, querem ser inseridos na sociedade, se o preço for esse, fazer o quê? Pessoal de Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, obrigado pela audiência, mas é o seguinte, eles falam do interior, pedem que a gente olhe mais para o interior aqui, até fazer as perguntas dele, mas em linhas gerais, o que o senhor pode fazer como senador, né? Quais são as suas propostas para o interior e mais? Hoje o senhor tem uma certa dificuldade no interior pelo fato do senhor não ser tão conhecido quanto na capital. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação ao interior, é claro que a gente está aqui para discutir o que, é que a gente pode pensar em fazer, mas tem algumas coisas que a gente precisa lembrar aqui. Eu tive recentemente agora nos municípios isolados. Eu estou vindo de lá. E eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos no período de recesso e eu recebo um telefonema do governador Tião Viana. Ele estava em Brasília nessa correria para trazer recursos, para o dinheiro que foi aprovado para trazer para cá para investimentos. E aí eu recebo esse telefonema e ele diz, olha, eu só tenho até amanhã para votar determinada matéria na Assembleia Legislativa, porque se nós não votarmos essa matéria, o Acre vai perder, se não me engano, posso estar enganado, se não me engano, era 250 milhões para ser investido nos municípios isolados do Acre. Tinha deputado que estava no interior, tinham 5 deputados na capital e tinha deputado que estava fora do Brasil, aliás, que estava fora de Rio Branco, estava em algum estado do Brasil, até porque estava no seu período de recesso. Até 2 horas da manhã eu consegui juntar todos os parlamentares e nós amanhecemos o dia na Assembleia votando essa matéria e eu estou vindo agora de Marechal Thaumaturgo, de Porto Volta, de Rodrigues Alves, lá dos municípios isolados e aí eu vejo que essa matéria foi importante porque eu vejo a pavimentação, eu vejo a calçada, eu vejo a pracinha, eu vejo água no chuveiro que nunca teve na torneira. Então são ações que nós fizemos nesse mandato e que pessoas desconhecem que ajudaram os municípios isolados. E como senador da República a gente vai poder fazer muito mais. Lá você vai nos ministérios, lá você vai para cima do presidente, você vai ter emenda parlamentar. Olha, eu não quero aqui ser arrogante, mas no Acre eu desafio quem tenha feito mais pelo esporte do que eu. Eu desafio quem segure mais escolinhas de Por futebol falar em do que eu. esporte, me lembrou uma coisa, o senador Jorge Viana falou que para conter a violência e coisa e tal, tem que abraçar a população, não foi mais ou menos isso? É isso. Abraçar o jovem. O que eu mais Abraçar o faço, jovem. pessoal, Então eu queria saber o que, que você acha dessa, o que, que você defenderá no Senado em relação à segurança, à juventude? Tem gente que já disse que essa geração está perdida, o que, que vai ser feito? Olha só, voltando ao meu raciocínio, da Assembleia Legislativa, eu tenho pelo menos 12 ou 13 escolinhas de futebol que ajudam. E vários atletas que estão se destacando, de alguma forma a gente cria as condições para que eles possam. Então isso já é um serviço prestado que eu tenho. E eu concordo 100% com o que você falou. Se tem uma maneira de você tirar o jovem e colocá-lo numa situação melhor, tem que ser através do esporte, tem que ser através da educação, mas pessoal, tem que ter geração de emprego e renda para essa juventude. Então eu acho que é um conjunto de coisas. E como senador da República, eu vou brigar muito no Congresso Nacional. Eu vou debater muito. Eu vou defender muito a geração de trabalho e renda para essa juventude. Porque você conseguir uma bola como a gente consegue para uma escolinha de futebol, um completo de camisa para eles treinarem, ou um violão para ele praticar cultura, porque na Assembleia Legislativa eu fui um dos que mais investi em cultura, sabe? A Escola do Legislativo trabalhou, nós colocamos mais de 10 mil pessoas matriculadas na Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa. Nós temos pelo menos 500 pessoas formadas em Libras.
que foi fruto do trabalho nosso na Assembleia Legislativa. Então a gente investiu muito na juventude, Angélica. Eu tenho números para mostrar de quanto a gente investiu na juventude. Agora, é claro que para a gente poder combater a marginalidade, combater o jovem indo para o caminho errado, tem que ter esporte, lazer, cultura, educação, mas, sobretudo, trabalho e Agora, renda, candidato, emprego quando e você renda. fala que eu fiz isso, eu fiz aquilo, a Assembleia fez isso, a Assembleia fez aquilo, não me parece... É esse o papel da Assembleia? Parece que fica aquela função do bom menino fazendo coisas para os pobres coitados e tudo. Porque a ideia é... Vocês estão lá para formular leis, criar ambiente legislativo para que as coisas aconteçam. Certo. Quem é responsável por executar a política pública não é o legislativo. Deixa eu só te falar uma coisa. Nós temos na Assembleia Legislativa a nossa Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, várias assembleias do Brasil têm, a Assembleia do Acre tem. E a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa, ela era uma escola encostada. Ela servia ali só para ajudar o servidor, fazer alguns cursos para o servidor do Poder Legislativo. E um belo dia eu sentei com o nosso Tribunal de Contas, à época era o Polanco, e depois sentei com o Valmir, com a Analu, com todo mundo, e nós decidimos fazer uma parceria, contratamos um instituto em foco, e nós fizemos uma parceria através da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, e contratamos profissionais competentes, lançamos um curso que antes era aberto só para servidores públicos, e eu só topei fazer esse curso e essa parceria se a gente pudesse abrir para a comunidade. Candidato, E nós matriculamos acabou. mais de 10 mil pessoas nesse curso na Assembleia Tem muita Legislativa. pergunta para a próxima rodada, né? Nossa, Eu quero Vamos dizer lá. o seguinte, agradecer a vida do candidato, Mas já acabou o mas programa? dizer que ele foi o campeão disparado em interações nas redes Eu sociais. quero aqui. agradecer a Não oportunidade sei se de isso estar vai aqui. virar voto, viu, candidato? Eu espero que vire, porque eu quero ajudar o meu estado. Eu acho que o Acre precisa A gente de uma vai ter uma grande segunda união. rodada Vamos com ter os uma segunda candidatos ao rodada. Senado. Unidos pelo povo do Ótimo. Acre. Vamos ter uma segunda obrigado pela rodada de oportunidade. entrevistas ainda, portanto, até as eleições o senhor vai voltar aqui. E aqui eu quero agradecer a todos Eu que agradeço. a participação, agradecer a audiência e convidar todos para amanhã mais uma conversa com o candidato majoritário aqui no Gazeta Entrevista. Uma boa tarde, um forte abraço, até lá. Obrigado.